Muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, né? Embora já tenha feito com vocês dos Gotinhas online. Acho que foi uma ou duas vezes, mas presencial é a primeira vez. Eu costumo falar muito assim, a gente entende a pandemia e tudo mais, a necessidade, né, de ter sido online, ter fechado as casas, né, mas nada como o encontro presencial, né? Nada como o encontro presencial. Forma-se uma egrégora, forma-se um padrão de energia elevado e que a gente passa a receber e captar todos esses bons fluidos, todas essas boas energias, todas essas boas vibrações. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre provas científicas da reencarnação. Espiritismo, ele é religião, ele é filosofia e ele é ciência. A maioria dos estudos que a gente vê são sobre filosofia e, ciência, e religião. E hoje vamos falar sobre a parte de ciência. Porque, sendo os senhores espíritas, eu suponho que todos aqui acreditem em reencarnação. Mas uma outra pessoa que não acredita, ela vai chegar e vai falar assim, mas você me prova? Se reencarnação existe, por que eu não me lembro de nenhuma vida passada minha? É a primeira pergunta que já faz, né? E aí, começa a se discutir reencarnação no sentido de crença, no sentido religioso. Eu creio ou eu não creio? Peraí, então, cada um vai ter a sua opinião. Agora, quando a gente consegue explicar, provando cientificamente, acabou. Aí já não é mais crer ou não crer. Eu não creio na lei da gravidade. Não creio, mas foi provado cientificamente a lei da gravidade. Se eu creio ou eu não creio, se eu largar isso aqui, eu não estou nem aí para se você crê ou não. Se eu largar isso aqui, vai cair lei da gravidade. Eu joguei lá embaixo o negócio. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Né? Provado cientificamente. Então, essa é a proposta desse estudo que a gente está fazendo. Reencarnação pode ser mostrada, provada na Bíblia. Tem gente que se lembra de vidas passadas. Quantas vezes eu já reencarnei? Enfim, vamos trabalhar todas essas questões. Para a gente poder ter um início de conversa, é importante quando eu falo assim, eu não me lembro de vidas passadas. Então, vamos entender primeiro como é que funciona a nossa memória, para eu entender por que eu não lembro de vidas passadas, tá? Nós temos 3 tipos de memória. A primeira memória é a memória cronológica, é a memória do dia a dia. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação a ontem. Eu me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação à semana passada, mês passado e por aí vai. Não é isso? Só que essa memória, ela é uma memória de curta duração. Ela não fica muito na nossa cabeça. Hoje é dia 14 de novembro. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo no dia 4 de novembro? Não? Não lembro nem que dia da semana era, né? Olha só que coisa. Estou pegando 10 dias atrás. E ninguém aqui soube me dizer o que estava fazendo 10 dias atrás. Memória cronológica. É a memória do dia a dia e ela se apaga com muita facilidade. A segunda memória é a memória emocional. Essa, ela é marcante. Essa, ela fica. E eu vou provar para os senhores. Vocês não se lembram de 10 dias atrás. Mas eu vou arriscar aqui, pela faixa etária que eu estou vendo aqui do público, vocês se lembram, vocês não lembram de 10 dias atrás, mas vocês se lembram se eu falar 11 de setembro de 2001, vocês lembram? Ninguém lembra? Ah, vocês lembram?
Então tem alguma coisa errada, não é possível. Vocês não lembram de 10 dias atrás. E vocês lembram de mais de 20 anos atrás. Por que vocês lembram? Porque isso foi algo que marcou emocionalmente. Grande parte das pessoas lembram com riqueza de detalhe aonde estava, o que estava fazendo quando teve lá o ataque das Torres Gêmeas, aquela coisa toda. Não é verdade? Lembram ou não lembram? Olha que interessante. A memória emocional, ela fica conosco. Seja o emocional coletivo, como o 11 de setembro. Quem gosta muito de futebol, quem torce pela seleção brasileira, lembra do dia que o Brasil tomou a chinelada da Alemanha de 7-1. Aí lembra um monte de coisa. Lembra quando foi campeão. Ó, ela lembrou do 7-1. Tá vendo só? Pelo riso ela lembrou, né? Então, memória, o emocional coletivo, assim como o nosso emocional particular. O dia que vocês chegaram nos Estados Unidos pela primeira vez, o dia do casamento, o dia do primeiro beijo, do primeiro namoro, do primeiro carro, enfim, né? A gente tem marcado no nosso emocional. Pode ter acontecido há 20, 30 anos, mas fica registrado. É por isso, inclusive, que vocês já repararam, vocês já tiveram a oportunidade de visitar talvez instituições, asilos, ou conversar com pessoas muito idosas? Não lembra o que tomou no café da manhã de hoje, mas conta pra você uma coisa que aconteceu em 1974, com a riqueza de... Ele conta como se fosse a primeira vez que tivesse acontecido, não é verdade? Já repararam isso? Essa facilidade? Por quê? Aquilo que ela tomou no café da manhã é memória cronológica, apaga. Agora, o que aconteceu em 1974, né? Ele lembra porque marcou emocionalmente. Dá pra gente começar a entender, então, essas memórias, como é que funcionam? Terceira memória. Memória de conexão. Essa memória não tem data nem hora para acontecer. A gente está aqui conversando e, de repente, toca um jingle de um desenho animado ou trilha sonora de uma novela muito antiga que foi marcante para vocês. Você viaja no tempo. Você começa a lembrar daquela época, daquele lugar, daquela situação. Por que as músicas flashback fazem tanto sucesso? A gente viaja no tempo quando ouve aquela música, né? Ah, essa música era quando eu tinha 10 anos, essa música era quando eu tinha 20 anos, 15 anos. Memória de conexão não tem data nem hora para acontecer. Pode vir através de uma música, de um cheiro, de um perfume, de uma comida, de uma foto. Eu vou contar aqui uma memória de conexão que veio para mim automaticamente. Eu olhando aqui as cadeirinhas de vocês, eu me conectei com a Casa Espírita, o Amor, Perdão e Fé no Brasil, que eu sou o presidente e fundador. Porque as cadeiras de lá são idênticas a essa aqui. Provavelmente comprada no Walmart. Não sei se foi no Walmart, né? Mas eu olhei as cadeirinhas, eu falei, caramba, são iguaizinhas as que eu tenho lá no Amor, Perdão e Fé. Me conectou. Me trouxe a conexão, né? Não tem data nem hora para acontecer. Todo mundo conseguiu se identificar ou identificar esses 3 tipos de memória nas suas vidas? Alguém teve alguma dúvida? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá? Não tem problema nenhum. Todo mundo conseguiu entender essas memórias? Então, vamos lá. Diante disso, então vamos para uma primeira prova científica, um primeiro trabalho científico, tá? Eu vou falar de um cientista canadense chamado Ian Stevenson, nascido em 1918, já desencarnou, e ele fez um trabalho nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80, através da Universidade da Virgínia, aqui nos Estados Unidos, que era o seguinte: esse trabalho foi desenvolvido no mundo inteiro, inclusive casos acontecidos no nosso Brasil. Casais que tinham crianças com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, onde os pais, à noite, falavam assim: filhinho, tá na hora de mimir, dá um beijo no papai, tá na hora de ir pra caminha. Já ouviu essa frase antes, né? Tá na hora de dormir, tá na hora de ir pra caminha. Já ouviu?
Você gosta dessa frase? Sim. Hã? Sim. Gosta? Ah, então tá bom, ele gosta. Né? Ó, ele tá falando com a doçura da criança. Mas essas crianças de 3, 4 anos, elas não falavam com a doçura da criança, mas elas falavam com a arrogância do adulto. A criança de 3 anos falava, por que você está me chamando de filho? Eu não sou seu filho. Na verdade, eu sou pai. Na verdade, eu tenho esposa, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho... Com 3 anos de idade, com 4 anos de idade. E essas crianças, elas tentavam, de fralda, elas tentavam fugir de casa em busca dessa suposta casa e família. Vocês imaginem como os pais ficavam. Hoje, se acontece isso, a gente vai no Google, vai pesquisar. Mas nos anos 60, nos anos 70, acesso nenhum à informação, né? A gente não tinha acesso à informação. E aí chamavam a equipe do Ian Stevenson, que ele ia investigar esses casos. Eu tenho um canalzinho no YouTube, depois se alguém quiser eu passo esse canal. Melhor, vou falar aqui, vai no YouTube e bota Sérgio W. Soares. Bota tudo junto, Sérgio W. Soares. Vocês vão encontrar lá um canal meu. E eu falo alguns estudos do Ian Stevenson, como provas científicas da reencarnação, que aqui não dá para falar todos. Mas eu vou contar um para vocês. Dessa criança que chega e fala que tinha família, que tinha esposa, que tinha trabalho, que tinha tudo isso. E aí, tentando fugir, o Ian Stevenson fez contato com essa família através de cartas, aquela coisa toda, né? E aí eles permitem que ele leve essa criança para ver, fazer um teste, né? Vamos ver se é verdade ou se não é. Então tá a criança indo para lá e ele fala pro cocheiro, na charrete, né, fazer o caminho errado. O cocheiro tá fazendo o caminho errado e a criança vira e fala, não é por aqui, é por lá. 3 anos. E o cocheiro, é aqui. Rapaz, eu tô te falando, é por lá. A criança não fala com a doçura da criança. E a criança estava certa. Chega numa pracinha, tem um velhinho lá jogando dama na praça, e a criança vira e fala, ô fulano, tudo bom aí contigo? Ele olha para aquela criança e fala assim, né? Sou eu, rapaz, é o fulano. Aí que não entendeu mesmo, né? Quando ele se identificou dizendo quem era, aí que não entendeu mesmo. E aí ele fala, inclusive, eu até te emprestei um dinheiro, não sei qual... E ele tinha emprestado o dinheiro. Aí ele ficou, uau, ele tinha emprestado dinheiro. E a criança fala, inclusive você nem me pagou, né? Ele falou, claro, tu morreu, como é que eu ia pagar? Ué, não tem como pagar, você morreu? Né? Tá bom. Chega na porta da casa. Aí a criança fala, miserável, minha casa era tão bonita de azul, pintaram de verde a casa. E a casa era azul e tinham pintado de verde. A criança entra na casa, reconhece todo mundo que está na casa, tudo que está ali. E no andar de cima da casa descem 2 mulheres. A mulher que está na frente, ela vira e fala assim, quer dizer que é você que fica falando por aí que é meu falecido marido? E a criança vira e fala, tu deixa de ser besta, que tu não é minha mulher, tu é minha cunhada, minha esposa é que está atrás. E era verdade, gente. E aí, a esposa então fala, eu quero que você me dê provas. Você pensa que a criança ficou intimidada? Você quer provas públicas ou particulares? E aí ela fala, provas públicas. A criança, entrando pela primeira vez naquela casa, ela fala assim, ó, abre ali aquela porta, que ali tem um álbum de fotografia. E ali naquela porta tinha um álbum de fotografia. Como pode isso? A criança abre o álbum de fotografia e não só reconhece quem está na foto, mas diz o que aconteceu no dia da foto. Ah, isso aqui foi no aniversário do tio fulano, a tia fulana bebeu toda lá, brigou com não sei quem, aconteceu aquilo tudo. E todo mundo de queixo caído. Tudo isso relatado no livro do Ian Stevenson. Ele tem vários livros. Tem 20 casos sugestivos de reencarnação. Vocês podem pegar aí. Você veja, eu não estou falando nada de religião, estou falando só de ciência. E a criança faz isso e mostra tudo. Mas a esposa ainda assim fala, eu não acredito. A criança vira então e fala assim, você não acredita? Mulher, vamos lá para cima para o nosso quarto. Nosso quarto. Nosso quarto. Tá bom. Vão lá pra cima. E aí, gente, eu vou ter que falar pra vocês a verdade. Eu já li o livro do Ian Stevenson diversas vezes. Eu, na condição de psicoterapeuta, né, faz parte do meu trabalho. Eu já li, eu já reli. O Ian Stevenson já morreu. Não tem nenhuma informação do que aconteceu dentro daquele quarto.
Ninguém saberá mais o que aconteceu. Acho que nem por psicografia. Não tentem na mediúnica, não vai chegar o que aconteceu naquele quarto. A única informação que o Ian Stevenson coloca é que ficaram lá dentro do quarto a mulher e a criança durante 20 minutos. E depois de 20 minutos a mulher abre a porta do quarto assombrada, falando: esse miserável é meu marido. O que falaram eu não faço a menor ideia. Não está constando no livro do Ian Stevenson. Então, são casos. E o Ian Stevenson, só para ficar registrado, ele catalogou besteira, pouca coisa, uns 2.500 casos pelo mundo todo. Só isso. Depois veio o sucessor dele, que é o Brian Weiss, esse ainda está vivo, já catalogou também os 1.500, 2.000. E hoje nós vemos pelo mundo todo. No nosso Brasil está sendo desenvolvido pela Universidade de Juiz de Fora esse tipo de trabalho com crianças. São histórias assim extraordinárias. São histórias fantásticas que acontecem. Com um ponto em comum. Essas crianças, elas tiveram o seu período intervidas, um período inferior a 7, 8 anos. O que é em espiritismo? Nós chamamos isso de erraticidade. É o nosso período no plano desencarnado. Então, essas crianças, é como se fosse assim, desencarnou no ano 2000, reencarnou em 2003. Ficou 3 anos do lado de lá. Um período inferior a 7 anos. Então, por que essas crianças se lembram? Num período inferior a 7 anos, elas ainda têm a sua memória cronológica. Vocês não se lembram do que vocês estavam... Lembra quando eu falei a memória cronológica? Vocês não lembram o que vocês estavam fazendo 10 dias atrás. Mas você lembra o nome de vocês, o endereço, a profissão, o trabalho, o nome do pai, o nome da mãe. Isso vocês lembram. Não é verdade? E depois que essas crianças chegavam aos 10 anos de idade, aos 12 anos de idade, praticamente já não lembrava mais nada. Então, olha aí uma prova científica. Então, quando a gente não se lembra de nossas vidas passadas, provavelmente, por quê? Porque o nosso período intervidas na erraticidade foi um período superior a 7 anos, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Salvo em questões emocionais. Questões emocionais é um outro papo, é uma outra história, que eu também vou trabalhar como prova científica aqui. Aliás, então eu já vou até colocar aqui o gancho. Como outra prova científica, então, os trabalhos de regressão a vidas passadas ou investigação do inconsciente. São 2 casos diferentes. Vocês já ouviram falar, muito provavelmente já ouviram falar sobre regressão a vidas passadas. TVP, terapia de vidas passadas, que é diferente de terapia da reencarnação ou de psicoterapia reencarnacionista. São casos diferentes. A TVP ela é muito feita com hipnose. Então, eu vou contar para vocês um caso da Jenny Cockle. É uma americana. Lá no meu canalzinho eu também conto a história da Jenny Cockle, uma americana, que ela lembrava de uma vida na Irlanda. E ela lembrava do seu filho na Irlanda. E lembrava de muitos detalhes dessa vida na Irlanda. Até que tem um filme, né? Minha Vida na Outra Vida, se vocês pesquisarem na internet. Minha Vida na Outra Vida. Até que ela vai lá, vai em busca. Ela tinha uma missão, no caso, de reunir a família que tinha se separado quando ela estava lá. E ela vai em busca dessa família, desses familiares, e consegue reunir a sua família novamente. O filme, ele conta uma história toda poética. E ela participando de regressões através da hipnose, ela foi lembrando cada vez mais de fatos ou de situações daquela vida passada. No videozinho que eu coloco lá no YouTube, como eu falo, por causa da minha profissão, eu vou me aprofundar nas pesquisas, né? Então, eu encontrei fotos, eu tenho um livro dela, inclusive, com fotos, a foto dela com o filho da vida passada. Então o filho dela tá velhinho e ela tá novinha, porque ela tá nessa vida, né? O filho foi da vida passada, tem a foto. Onde, isso não consta no filme, a rede BBC de Londres ajudou a promover esse encontro.
E eles quiseram fazer alguns testes, né? Será que isso é historinha ou será que é verdade? E submeteram ela, quando estava aqui na América, e o Sony, quando estava lá, a um grande questionário, enorme, muitas perguntas, para ver se batia, né? E o índice de acerto foi de 92%. Perguntas que não dá para você imaginar. Às vezes eu vou fingir que alguém é minha esposa. Ah, tá, a gente vai falar. Vamos perguntar em que lado da cama que você dorme, né? A gente pode imaginar que alguém faça esse tipo de pergunta, né? Mas as perguntas que eles fizeram, assim, como é que era o jeito da sua mãe enfiar a linha na agulha quando costurava? Pô, não tem como imaginar isso, né? 92% de acerto. Isso se a gente não levar em conta que dentro desses 7% de erro, pode ser também fruto de interpretação. Hoje, tá frio ou tá calor? Tá muito frio ou tá pouco frio? Né? Temperatura tá o quê? Tá 10 graus. Alguns vão dizer que tá muito frio. Outros vão dizer que tá fresquinho. Outros vão falar que tá congelando. E a temperatura é a mesma, não é verdade? Olha que interessante, então. Isso teve a ajuda da TVP, Terapia de Vida Passada com a hipnose. Existe um outro processo que se chama investigação do inconsciente. Eu vou contar até de um caso de uma paciente minha, que eu conto essa história, dentro de um processo onde ela me autoriza. Eu vou falar de 2 casos, onde essa pessoa, ela tinha claustrofobia e desde criança ela tinha medo do escuro. 32 anos, jamais dormiu no escuro. Jamais. Jamais dormiu no escuro. Ela conta que na infância dela, o pai e a mãe uma vez falaram, não, você vai dormir no escuro, vai apagar a luz. Ela sempre dormia com lanterna, com vela, com 2 lanternas, se acabasse a pilha da lanterna, fazia isso tudo, né? E aí, ela então chega num ponto que a gente não identifica nada e fomos fazer uma investigação do inconsciente. É um processo que não é com hipnose, não tem hipnose. A gente segue muito uma coisa que fala no Livro dos Espíritos, pergunta 399. É correto, é lícito você querer lembrar do passado ou conhecer vidas passadas? E a resposta é que não. Ele fala assim, para razões fúteis, para saber se eu era rei, rainha, príncipe, conde, duquesa. Eu recebo, né? Eu sou fundador de uma rádio chamada Rádio Espiritismo. Temporariamente está fora do ar, está em manutenção, deve retornar no ano que vem. Eu recebo mensagem do mundo todo. E muita gente fala, eu fiz uma regressão, eu descobri que eu era um rei, um conde, uma rainha, uma duquesa, um príncipe. Não, que eu recebo mensagem assim, eu falo, que legal, né? Eu estou esperando até agora alguém que me mande mensagem assim, eu era o cara que limpava o cocô do cavalo. Porque que eu saiba, tinha muito mais plebeu do que rei, né? Então, você vê, é tipo de regressão que não leva a nada. Né? Razões fúteis. Mas nessa pergunta, 399, ele tem uma vírgula ali. Ele fala, porém, quando vindo de uma maneira espontânea, através de espíritos superiores, é útil e pode fazer muito bem para a pessoa. Então é um processo que é feito sem hipnose. Por quê? Se for com hipnose é induzido, não é espontâneo. E quem é que comanda? E fala, vindo pelos espíritos superiores. E quem é que comanda esse processo dessa investigação do inconsciente? Não sou eu como terapeuta. É o mentor da pessoa, o mentor, anjo da guarda, o nome que você quiser. Porque eu não sou espírito superior, eu uso as técnicas. Quem vai trazendo as informações é o mentor, o anjo da guarda. Uma vez um paciente meu falou, não, minha energia cósmica. Eu falei, rapaz, adorei, energia cósmica, o nome que você quiser. Então vai, chama lá a tua energia cósmica, vamos ver o que é que vem, né? O que vai mostrar fatos e situações importantes. Então eu vou contar 2 casos. Essa menina, os mentores mostram para ela uma vida na qual ela tinha morrido, foi enterrada, mas não estava morta, estava viva. Passa 20 anos ali no caixão, naquela agonia, ainda presa muito à matéria, ao corpo. Por isso que quando a gente estuda espiritismo aqui, a gente entende esses processos, a gente facilita demais a nossa vida na hora do desencarne. Ela presa ao seu corpo. 20 anos ali. Até que um outro parente morre e é enterrado no mesmo lugar. Esse espírito desse parente que morre é enterrado ali, passado todo aquele processo de velório, no que ele está indo para o plano espiritual,
Ele olha para baixo e fala assim, ô mulher, o que você tá fazendo aí? É que eu tô morrendo, eu fui enterrada viva. Tá morrendo nada, já morreu faz tempo. Vem cá, vambora comigo. Leva ela para uma colônia no plano espiritual, recebendo muito amor, muito auxílio, muita ajuda, muita paz. Termina se sentindo maravilhosamente bem. Esse processo, ele sempre termina num ponto que a gente chama de ponto máximo, ponto ótimo, que é sempre no momento que a pessoa está bem. Por quê? A nossa energia, a nossa conexão, ela fica de acordo com o final desse processo. Da mesma maneira que vocês vão ver uma comédia no cinema, você sai rindo. Você vai ver um filme de terror, sai assustado. Você vai ver um filme de ação, você sai agitado. Você vai ver um romance, você sai mais apaixonado. Então os mentores mostram isso. Ela passou aquela dificuldade, chega recebida com muito amor, muito carinho no plano espiritual. Olha aí a origem da claustrofobia dela. Caixões devem ser confortáveis para quem está morto. Para quem está vivo deve ser um pouquinho apertado. Olha a origem. Aí a gente vai entender. Eu estava conversando com algumas pessoas aqui, antes do estudo, falando sobre a nossa mente. 5% é consciente. 95% subconsciente e inconsciente. Onde o inconsciente, ele é toda a bagagem que a gente carrega das nossas experiências, principalmente das vidas passadas. Estão registrados. E o inconsciente, ele não nos explica nada. Ele faz conexões e nos dá ordens. Então ela tinha esse trauma no inconsciente. O que o inconsciente fala para ela? Tá escuro, corre. E não vai explicar. Tá escuro, corre. Por isso, quando ela tinha escuro, lembra da memória de conexão que eu falei aqui, né? Ela se conectava com aquela experiência. Por isso ela não dormia no escuro. Quando essa informação vem para o consciente, peraí, eu não tenho problema nenhum com o escuro. Eu tenho problema em ser enterrada viva, mas não tem problema nenhum com o escuro. Na semana seguinte, quando ela volta para a terapia, ela fala assim, Sérgio, agora eu durmo no escuro, não tem problema nenhum. Olha que coisa libertadora, né? Prova científica que a gente tem. Eu vou entrar dentro de um conceito também, para a gente entender um ponto aí importante. Todo mundo aqui parte do princípio, acho que de qualquer crença ou de qualquer religião, de que Deus é bom, Deus é justo e Deus é imparcial. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda com isso? Ninguém tem dúvida, né? Ok. E aí eu vou perguntar aos senhores então, se Deus é bom, Deus é justo e Deus é imparcial, por que uma pessoa nasce saudável e outra doente? Por que uma pessoa nasce rica e outra nasce pobre? Por que uma pessoa é do bem? De repente, né? Vamos lá. A Diná tá na barriga da mãe dela. E aí Deus fala assim, não, Diná, ó, vai nascer a Diná, vai ser a pessoa do bem, trabalhadora, esforçada. Gente boa demais a Diná. Legal. Aí nasce a Diná. Enquanto isso, na barriga de uma outra mãe, aí Deus fala, esse vai ser bandido, esse vai ser marginal, criminoso, vai prestar, você vai fazer besteira. Aí nasce aquele cara que já desde criança que... Peraí, já não é mais Deus, né? Já não está sendo mais imparcial. Concordam comigo? Já não faz sentido. Por que nós temos tantas personalidades diferentes quando a gente nasce? Aí a gente vai entender um conceito que se chama personalidade congênita. Se os senhores depois pesquisarem, eu vi ali que tem vários livros, não sei se tem Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, se tem, os senhores depois peguem só o capítulo 2, façam uma leitura só do capítulo 2, onde André Luiz está no plano espiritual, com o Dr. Barcelos, um psicólogo, e ele fala sobre personalidade congênita. Nós não somos do jeito que somos porque Deus nos fez assim, mas porque somos a continuação daquilo que a gente já vem sendo nas outras vidas. Então, se a Diná é uma pessoa bacana, legal, simpática, do bem, é porque ela já tem essa característica vindo das vidas anteriores. Aí talvez faça sentido, concordam comigo? E aquele outro que não tem, ele está também num processo de aprendizado, de evolução, de desenvolvimento. Quando a gente vê uma criança de 4 anos tocando piano, só pode ser o quê? Não é uma experiência... mas só pode ser de uma vida passada. Nunca tocou piano antes. Não é verdade? Se vocês assistirem o filme Rocketman, contando a história do Elton John, o Elton John
Começa que ele não tem nada de Elton John, o nome dele é Reginald, né? Reginaldo, né? E contam que ele, com 4, 5 anos, já tocava piano. E o pessoal vendo o talento dele, ele foi fazer um teste lá numa grande escola. E aí foi fazer uma audição. E ele vai lá largadão, né? Todo mundo se preparava para aquilo e tal. E tá a professora esperando uma senhorinha lá. E quando ele chega, essa professora estava tocando uma música no piano. Tipo, sei lá, vou pensar aqui. Vamos supor que ela estava tocando assim. E aí o Reginaldo chega. E aí a instrutora chega, né? Ah, você que veio aqui para fazer o teste? Ele, sim, fui eu. O que você preparou aqui para mim? Ela vai preparar alguma coisa? Aí ela já olhou assim, né? E todo mundo se prepara, estuda para fazer aquele teste, né? E já chega aquele garoto, aquele molecote lá, não preparou nada, né? E aí ela fala, bom, eu acho bom que você consiga tocar alguma coisa aqui que me agrade. E aí o Reginaldo senta no piano e começa a tocar. A professora fica espantada e fala para ele assim, tá lindo, tá perfeito, mas por que você parou? Porque eu só sei até aqui, quando eu cheguei você estava tocando só até aqui. Eu não sei o que vem depois. Olha que interessante. De onde vem isso, gente? De onde vem isso? Do nosso passado, do nosso histórico passado. Mas a gente acha que isso é só para talentos. Não, é para a nossa personalidade. Os nossos traços, as nossas características de personalidade. Vem dessa bagagem. Olha que interessante. Muitas vezes a gente vai ter casos aqui para a nossa reforma íntima, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Vou contar de uma pessoa que eu já atendi aqui na América, que ele tinha uma depressão sazonal. Era só numa época do ano. Brasileiro, morando aqui já há muitos anos. Características. Ele tinha uma filha, ele sempre se sentiu um peixe fora d'água, segundo ele, aqui nos Estados Unidos. E foram muitas sessões de terapia que eu fui fazendo com ele. Vamos trabalhar, conta a sua infância, conta a sua adolescência, conta, né? E não fui identificando nada. E ele entrava numa profunda depressão todo ano, final de maio, início de junho, quando tem o Memorial Day, feriado aqui do Memorial Day. Não identificamos nada, vamos fazer uma investigação no inconsciente, vamos ver o que teus mentores têm aí para te mostrar. Ele, então, o que acontece? Ele identifica uma vida na qual ele era um soldado lutando na Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. Então, quando ele vê as homenagens do Memorial Day, por que bate a depressão nele? Porque é ele que está sendo homenageado. O inconsciente dele está sentindo tudo aquilo. Olha só que coisa. Ele lá, capitão do exército. Vamos bagunçar agora, gente? Capitão do exército alemão. E agora, como é que fica? Então, peraí. Lembra que ele falou que ele se sentia um peixe fora d'água aqui? Então, será que ele está morando, então, no país inimigo? Ele tem uma filha que ele é louco pela filha, mas a filha é americana? Então ela é inimiga? Para que acontecem essas coisas na nossa vida, gente? Talvez para que a gente compreenda que nós não somos brasileiros, nós não somos americanos, nós não somos alemães, nem japoneses, nem africanos e nem europeus. Nós somos espíritos que reencarnamos em diversas situações para o nosso progresso, o nosso aprendizado e a nossa evolução. Aí vai fazer sentido, não é verdade? Então, esse caso também eu considero como uma prova científica, que quando ele trabalha isso aí, foi trabalhando todas essas questões. Vamos para mais uma prova científica? Agora eu vou usar o espiritismo. Vocês conhecem a história da reencarnação de Santos Dumont? Alguém conhece essa história? Isso foi, contado pelo Chico Xavier. Então, Santos Dumont, pai da aviação, né? Aqui o pessoal não reconhece, mas
né? Nós como brasileiros reconhecemos como pai da aviação. E ele, quando viu o avião sendo utilizado para guerras, o Santos Dumont se suicidou, se enforcou. Isso foi no dia 23 de julho de 1931. E em 1956, março de 56, então 25 anos depois, na cidade de Campos, um casal, Clóvis Tavares e Hilda Mussa, teve um filhinho chamado Carlos Vitor. E essa criança, com 9 meses de idade, estava brincando, levou um tombo, deslocou a cervical aqui no pescoço e ficou tetraplégico até os 19 anos, quando morreu, quando desencarnou. Então, aí o Chico fala que ele tinha sido o Santos Dumont. Quando ele comete o ato do suicídio, com o enforcamento, isso já é um ponto que nos ajuda a identificar, inclusive, nossas doenças e nossas enfermidades, né? O que acontece? O corpo físico morre, mas o corpo espiritual, ele continua. Então, tudo aquilo que a gente faz para o nosso corpo físico, estamos fazendo também para o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual, o perispírito, ficou danificado nessa região, onde 25 anos do lado de lá não foi tempo suficiente para essa cicatrização. Reencarna e aí levou um tombinho de criança. E olha o deslocamento. Passando então por um processo de cicatrização. Olha aí, talvez a explicação de nossas doenças ou de nossas enfermidades. Quando uma criança nasce com asma, nasce com uma bronquite, nasce com o seu sistema pulmonar comprometido. Até que ponto pode ser que tenha sido um fumante numa vida passada, que vai destruindo o seu sistema pulmonar, e isso fica como bagagem no seu corpo espiritual e reencarna com aqueles problemas, com aquelas dificuldades. Aí faz sentido. Aí eu já não vou falar, não, foi Deus que fez, não. Ele vai nascer legal, saudável, mas ele vai nascer cheio de problemas, sendo com asma, bronquite. Já não seria Deus, gente. Vocês concordam comigo? Faz sentido? Alguma coisa nós fizemos. Isso se a gente não utilizar a metafísica da saúde, que é a ciência que estuda as causas emocionais das nossas doenças ou enfermidades. Então, esse caso foi contado pelo Chico Xavier. Mas vamos trabalhar outro tipo de prova científica, que eu não vou nem usar como prova científica, embora já tenhamos casos, principalmente do Chico Xavier, de uma criança, né, de um jovem que matou o outro e que tinha sido um acidente. E isso veio numa psicografia daquele que tinha morrido, se vocês viram o filme da história do Chico Xavier, né, que conta que veio a psicografia mostrando, foi um acidente, tal, e ele deu tantas provas a ponto da justiça ter absolvido o outro garoto que tinha matado, né? Falou, foi um acidente. Porque foram muitas provas, e o pai do garoto era ateu. Olha que interessante, né? Então foi mostrado isso. Mas eu não vou nem utilizar muito a questão da psicografia, não. A psicografia, para aquele que não acredita, é questionável. Não é necessariamente, entre aspas, científico. Mas eu vou utilizar com os senhores um outro processo chamado transcomunicação instrumental. Transcomunicação instrumental é uma ciência que desde os anos 30 vem sendo desenvolvida já no mundo inteiro, inclusive aqui nos Estados Unidos. No Brasil tem pequenos grupos ainda, mas tem a Sônia Rinaldi e tem o Clóvis Nunes, que trabalham muito com isso. Eu já tive a oportunidade de aprender transcomunicação com o próprio Clóvis Nunes. E o que é isso? São processos... Vamos lá, vou contar a origem disso. Nos anos 30, século passado, nos anos 30, tinha um sueco chamado Fredrik Jungersson, onde ele tinha como hobby gravar o canto dos pássaros, para ele ficar ouvindo o canto dos pássaros. Ele gravava, estava em casa, botava a gravação. E aí ele começou a perceber que que no meio da gravação, tinham vozes ali, falando com ele, e falando coisas que só ele sabia, coisas muito particulares.
Mas ele ainda partiu do princípio, se é algum brincalhão, se é alguém que está entrando em ondas de rádio, aquela coisa toda, né? Vão fazendo testes e testes e testes, até eles colocarem o gravador dentro de uma gaiola de Faraday. O que é uma gaiola de Faraday? É uma caixa que tem um dispositivo que impede a entrada de ondas. Todo sinal de rádio, ele é feito através de ondas. Ora, se eu tenho uma caixa aqui que não permite que as ondas cheguem ali, o som não vai chegar. Externamente não vai chegar. Ok? E aí, vindo lá de dentro, ainda assim vinham as vozes. Onde se consegue captar sons, fotos, vídeos. Olha que interessante. E aí, em sessões de transcomunicação instrumental, funciona mais ou menos da seguinte forma. Tô eu, tá a Diná e tá a Adriana. Vamos colocar os nossos celulares aqui na mesa para fazer uma gravação durante 5 minutos. Colocamos sincronizados e começamos a gravar. Eu tô assim, abreviando, né? Porque é muito mais profundo do que isso, né? Eu tô dando um exemplo. Colocamos os celulares aqui. E aí, eu, a Diná e a Adriana ligamos o celular ao mesmo tempo, tá? 5 minutos gravando. Com 1 minuto de gravação, passou uma motocicleta lá na rua, fez barulho. Tá bom. Com 3 minutos de gravação, eu esbarrei aqui na mesa e fez um barulho. E com 5 minutos nós encerramos a gravação. Vamos agora ouvir as gravações. No meu celular, no celular da Diná e no celular da Adriana, com 1 minuto, o barulho da moto. Com 3 minutos, o barulho da minha mão aqui que eu esbarrei. Mas de repente, só no celular da Adriana, com 4 minutos, tem uma voz falando com ela. Estavam juntos aqui os aparelhos. Era para aparecer em todos os celulares. Por que apareceu só no dela? São técnicas que existem. E existem depoimentos do Geraldo Lemos, que conviveu com o Chico Xavier, que ele nos fala que muito em breve, por volta dos anos 50, e já existem aplicativos para isso, que se coloca que nós estaremos com uma tecnologia desenvolvida através de Thomas Edison, do lado de lá, para que de repente com tablets iguais a esse aqui, a gente comece a se comunicar com o plano espiritual, com chamadas. Por enquanto, é esperar para ver. Mas cientificamente comprovado é a transcomunicação com as gravações. Nós temos aqui nos Estados Unidos, em Seattle, lá do outro lado, né? Através da Simone Santos, um trabalho... Ah, vocês têm o livro Reencarnação, 20 Casos? Eu estou vendo ali, ó. Depois vocês podem olhar, do Ian Stevenson. Acabei de ver ali que vocês têm. Então ali vocês vão ler casos ali, sensacional. Tá, logo em cima de você, ó. Tá vendo aí, com a capa escura? Esse mesmo. Divirtam-se com esse livro, divirtam-se com ele. 20 casos aí, né? Acabei de perceber. Mas vamos lá. Vocês imaginam, tentem imaginar um filho que morreu. Vocês já ouviram o caso das mães de Chico, né? Que os filhos morriam e através da psicografia via a mensagem dos filhos. Gente, imaginem isso vindo através da voz. A própria voz gravada. Vários lugares. Lá, essa moça Simone, em Seattle, faz esse trabalho. Não sei se ela continua fazendo. Ela falou também que ficou uma fila enorme na casa dela. Eu não sei se continua fazendo, mas ela fazia. Então, transcomunicação. Como que a gente vai explicar isso? E existem congressos mundiais de transcomunicação. Está sendo cada vez mais desenvolvido. Então, quando a pessoa fala assim, não acredito em reencarnação e tal, eu falo assim, mas você já se deu o trabalho de pesquisar, pelo menos? Porque a maioria não, né? Eu não acredito e pronto. Fica muito fácil, né? Vamos pesquisar, vamos aprender, vamos entender esses processos, né? Para que aí a gente tenha verdadeiramente as provas. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Mais algum conteúdo aqui interessante. Já falei de personalidade congênita, por que a gente não lembra das vidas passadas, os tipos de memória. Os casos do Ian Stevenson, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais algum caso aqui do Ian Stevenson.
Vou ler esse caso aqui que eu coloquei. Esse tá nesse livro que tá aqui, tá? 20 casos de reencarnação. Um caso Prakash, de um menino na Índia. Em abril de 1950, um menino de 10 anos, chamado Nirmal, morreu numa cidade chamada Kozhikode. Em 51, morreu em 50. Em 51 nasceu Shata, um menino chamado Prakash. Com 4 anos, o garoto começou a sair de casa de madrugada, correndo pela rua. Quando parava, ele dizia que ele pertencia a essa cidade de Kozhikode, que seu nome era Nirmal, em que ele queria ir para casa. Fez isso 5 madrugadas seguidas durante o mês, até que o tio dele levou ele para lá. Ele reconheceu seu pai, reconheceu a irmã. Quando viu a sua irmã mais velha, Tara, ficou chorando de alegria. Ele achou o endereço, não reconheceu a casa. Aí a família falou, porque depois que ele morreu, a família tinha reformado a casa toda. Olha então por que ele não reconheceu a casa. É claro, eu tenho registro de quando eu estava lá. Se a gente está aqui, tem gente que está aqui no Brasil, nos Estados Unidos há 10 anos, nunca foi ao Brasil. Nunca voltou ao Brasil, ou está 5 anos sem voltar ao Brasil. Você tem a memória da época que você estava lá. Se a gente voltar lá agora e tiver alguma coisa nova, eu não vou saber. Então olha por que o garoto não lembrava. Né? Olha que situação interessante.